Oi? Bora. Ok. Bom, então, boa noite a todos. Essa é a nossa breve apresentação sobre o desenvolvimento do nosso trabalho que a gente realizou nesse fatídico ano de 2020, com o seguinte tema: construção modular, uma resposta para o déficit habitacional no Brasil. Foi desenvolvido por mim, Hugo Dias Legramante, juntamente com o Marcos Felipe de Oliveira, sob a orientação do professor Dr. Ricardo Mouto Pereira. Levando em consideração a brevidade do nosso tempo aqui, nós vamos passar rapidamente por uma introdução ao assunto, explanando o problema sobre o qual nós queremos dar uma resposta e finalizando com algumas vantagens, alguns tipos de detalhes de implementação e uma breve conclusão. Então, vamos lá, diretamente ao ponto. Como o Matos colocou em seu trabalho em 2010, a engenharia civil ela se caracteriza por ser um ambiente de meio de produção com uma série de variáveis, se caracterizando por ocorrer em um ambiente muito dinâmico, gerando um trabalho super complexo do começo ao fim. Mas mesmo com diversos avanços nesse meio, a gente ainda sofre com excesso de improviso nos canteiros. As obras elas se arrastam sem uma garantia de cumprimento de prazo, de orçamento, de qualidade, como o Limber já indagava em 1997. Como Baldauf dizia em 2001, uma nova necessidade estava surgindo. A construção civil ela precisaria estar apta a fazer o que a modernidade trouxesse à tona, a tornar realidade. Então, a engenharia tinha que estar capacitada para a produção de habitações funcionais, habitacionais, duráveis, seguras e com o acabamento desejado do cliente. Então, tudo isso aliado à alta necessidade do quê? De produtividade, construtividade, um custo baixo e um alto desempenho ambiental, que a gente foca muito, né, no ambiental. Então, a gente percebe que essas necessidades, elas se fazem cada vez mais presentes nos nossos dias hoje. A gente vive em tempos de modernidade, ela vem, a modernidade impõe e coloca a gente para pensar como resolver os problemas. Aí, juntamente aí com a elaboração do nosso projeto, a gente teve uma causa, né? O Covid-19. Que ele veio para assolar tudo, para assolar todos. A pandemia, ela veio, trouxe devastação, mas também ela veio para abrir nossos olhos. No nosso caso, a pandemia, eu acho que ela veio para tornar o mundo mais digital, mais oneroso, com um sentido habitacional maior, trazendo à tona para a gente as necessidades que a gente vai enfrentar. Uma dessas necessidades é a de moradias mais eficientes. Porque trouxe um novo significado para a moradia. Não é só mais, eu vou chegar em casa e vou dormir para amanhã cedo eu trabalhar de novo. Hoje surgiu o home office, vamos trabalhar em casa. Né? Vamos estudar, o filho está estudando, a escolinha agora é em casa. Então, vai abrir a mente de muitos. Tudo isso induzido pelo isolamento social provocado pela pandemia, que trouxe essa necessidade. Falando um pouquinho agora sobre o déficit habitacional, a gente tem um número de 7,78 milhões de moradias. Esse é o nosso déficit habitacional estimado hoje no Brasil. Que só entre 2007 e 2017 houve um crescimento aí de 7%. Então, em 10 anos, a gente teve um estopim e a gente está com cada vez mais moradias regulares, é um déficit que só cresce. Esse levantamento foi feito pela Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em conjunto com a FGV, com a Fundação Getúlio Vargas, a gente tirou esses dados. E isso acaba aí nos levando a mais uma triste realidade. Quase 30% da população brasileira vive em habitações precárias e não tem o mínimo para morar, com dignidade. Então, aqui vai surgir uma oportunidade para a gente, profissionais da engenharia, e fazer parcerias com o próximo que esteja interessado em melhorar a qualidade de vida de milhares, milhões de brasileiros. A gente tem um número aí, quase 8 milhões de brasileiros necessitando de uma moradia. Então, o conceito de habitação, segundo Moraes, ele tem em si 8 especificações. A necessidade básica, o custo elevado,
a heterogeneidade, a imobilidade, o mercado reduzido face ao tamanho do estoque, a simetria de informações e o mercado segmentado. Deixa eu só interromper. Hugo, se você puder desligar o seu microfone enquanto o Marcos está falando, que está dando um pouco de microfonia aí. Eu acho que Ctrl D, né? É só aqui embaixo. Aqui embaixo tem um microfonezinho, você desliga. É que quando eu estou apresentando, eu tenho que sair. Ele desliga? Não, acho que não precisa sair. Você que está apresentando. Então deixa. Tá pouca a microfonia, fica tranquilo. Hugo, tenta diminuir o volume um pouco na hora que você estiver falando. Pode dar continuidade. Desculpa eu ter interrompido vocês aí. Não, tudo bem. Então, esse cenário ineficiente da construção civil, somado aos crônicos problemas que a gente tem, o déficit de habitação, que a gente não tem uma habitação de qualidade, eles acendem um alerta na engenharia civil para uma resposta urgente. E a nossa proposta é um novo método que consiga entregar essa solução de uma maneira rápida, inteligente e eficiente. A construção modular, ela pode surgir como essa resposta, se caracterizando pela produção de casas de maneira totalmente fora do canteiro de obras, com técnicas de produções fabris e possibilidade de produção em larga escala, com controle de qualidade, redução drástica de tempo de entrega de obra. E quando a gente fala em construção modular, nós estamos falando de um sistema construtivo onde o projeto ele é dividido em subunidades, e eles podem ser conectadas e desconectadas de forma independente, maximizando a eficiência e customização do projeto. E quando a gente pensa em módulo, a gente pode pensar em etapas da construção civil, e cada parte ela vai deixar de ser construída, ela vai começar a ser montada, e com isso a gente tem esse poder de conectar e desconectar, de customizar de acordo com a necessidade financeira, ou de acordo com a necessidade de uma certa região do país, né? E quando a gente fala de construção modular, a gente pode dividir ela em 4 etapas principais. Nós estivemos dentro de uma fábrica de casas, entramos em contato com várias empresas que estão trabalhando com isso, que estão iniciando esse tipo de construção modular, e a gente poderia expor uma série de peculiaridades que levam a essa construção para um outro patamar de engenharia civil. Mas, como o nosso tempo aqui é curto, nós vamos resumir de uma maneira super breve essas etapas da construção modular. E, primeiramente, a gente tem a etapa de projeto, onde a gente tem que a arquitetura, engenharia, viabilidade, adequação, composição, detalhamento e documentação vão estar em sinergia. Vai ser a etapa mais importante da obra, que ela vai garantir que todas as outras etapas ocorram de maneira eficiente. E, principalmente, a etapa de produção, que a gente para de falar construção e começa a falar em produção e montagem. Por quê? Porque a produção ela vai se dividir em 2 etapas, a etapa in loco e a etapa off-site. A etapa in loco seria quando a gente fala que o terreno que receberá essa construção modular, ele está tendo as suas fundações preparadas, o terreno está sendo nivelado, e enquanto isso, a produção do módulo da construção modular em si, ela está em andamento lá dentro da fábrica, acelerando o nosso processo de entrega. E essa produção dentro da fábrica, a gente pode pensar numa construção como uma linha de montagem de carros, onde cada peça é especificada, instalada, formando uma estrutura, um acabamento, um sistema hidráulico, elétrico, tudo isso dentro de uma linha de produção, tudo isso pronto dentro da fábrica. Pronto para a próxima etapa, que consiste na etapa de transporte, onde a gente vai ter a retirada dessa construção modular e com a utilização de guindastes, de talhas, montes, são colocados em caminhões, embarcações e até mesmo aviações, e são levados para qualquer lugar do país ou do mundo. E, por último, ocorre a etapa de instalação, que depois de você fazer o carregamento e transporte, você vai levar esse módulo para o seu local desejado, vai fazer o alinhamento dele num local já pré-especificado pela fundação, e quando houver mais de um módulo, a gente vai ter um encaixe entre esses módulos e a etapa de finalização de pequenos detalhes. Aqui, a gente tem algumas imagens fornecidas pelas empresas que estão atuando atualmente no Brasil. A gente tem a primeira imagem, é um parque fabril, onde a gente pode perceber que as casas já estão sendo
paredes, estrutura hidráulica, estrutura elétrica já prontas para sair dentro da fábrica montada. A gente tem uma casa modular em cima de um caminhão pronta para o transporte, e por baixo aqui na parte dessas 3 imagens aqui, a gente tem a parte de instalação, onde a gente pode perceber de uma maneira muito fácil que a casa ela vai estar chegando de uma maneira muito pronta na obra, necessitando fazer apenas pequenos serviços de acoplagem entre os módulos, instalação de saídas de esgoto, entradas de elétrica, né? E além de a gente conseguir ver que até mesmo a etapa de acabamento, como a gente consegue ver nessa última imagem aqui, a gente pode ter um acabamento diferenciado e ele pode vir pronto de dentro da fábrica. Essa é uma das vantagens que a gente tem na construção modular. Se a gente fizer um comparativo aí rápido entre os tipos de construção, entre a construção tradicional e a modular, que ela pode ser uma padrão ou a customizada, a gente vai chegar num consenso aí, e a gente vai ver que a maior vantagem para a gente hoje da construção modular seria o tempo. É a maior vantagem. Porque a gente consegue ver uma construção convencional, comum, a gente vai começar a pensar no projeto, tudo bem. Também temos essa parte da construção modular e muito. Mas na construção convencional, a gente vai começar a preparar a fundação, depois vai vir fazer alicerce, viga baldrame, vamos vir alvenaria, fechamento, aí depois a gente vai vir parte elétrica, encanamento e acabamento com reboco, aí vem pintura. Então, a gente tem uma série de etapas na construção convencional que gera muitos contratempos, muito pessoal, muitos resíduos sólidos. Então, na construção modular, tudo ocorre em etapas simultâneas. Logo que a gente passou ali pelo setor da engenharia, fez o projeto, tudo certinho, tudo especificado, a hora que você está fazendo a preparação do terreno, simultaneamente, lá na fábrica já está fazendo a obra. Então, hoje, o nosso maior bem é o tempo. Hoje, tempo é indispensável, tempo é dinheiro. Então, a construção modular traz isso para a gente. Economia de tempo. Certo, mas como que a construção modular pode ser uma resposta à altura no combate ao déficit habitacional no Brasil? Além de ser um método que a gente já viu mais produtivo, mais eficiente, mais rápido, que garantirá uma aceleração no combate ao déficit, essa produção em larga escala, ela garantirá a padronização de materiais em linhas de produção e, consequente, redução de custo que a gente já conhece nos meios fabris e atuais, né? E, além disso, o conceito de modularização, ele permite facilmente a produção de casas modulares mínimas de acordo com a necessidade de cada família, diferente do que ocorre hoje com os atuais projetos de acesso à moradia popular aqui no Brasil. A gente tem módulos, a gente tem construções, aliás, padrões para todos os tipos de famílias, sabendo a gente muito bem que as famílias brasileiras existe uma diferença muito grande. Com os módulos pré-fabricados, é possível que uma família ela adquira um módulo mínimo de acordo com a necessidade e possibilidade financeira dela atual, o que também viabiliza a possibilidade de vender esses módulos quando eles não forem mais utilizados. A gente tem aqui um esquema muito simples, que a gente pode ver uma pessoa solteira, quando ela tem necessidade de morar com um parceiro, ela pode adquirir um módulo de acordo com essa necessidade. Quando a família aumenta, ela pode estar aumentando também as suas necessidades de residenciais, de metros quadrados, então ela precisa aumentar, então ela tem essa possibilidade. Então fica preso naquele negócio de uma vez você já ter que adquirir a sua casa completa. Você pode aos poucos, de acordo com a sua necessidade e condições financeiras atuais. E além disso, a modularização, ela permite uma série de ganhos de aproveitamentos dos espaços de terreno, né? Porque tanto horizontal quanto vertical. Porque além de servir para a gente conseguir reorganizar de acordo com a necessidade, a gente já consegue, com a modularização, aplicar diferentes layouts que se adaptem ao terreno. E também, como o Marcos vai dizer no próximo slide, e só puxando o gancho aqui, ele pode servir para um meio também de expansão para pequenos negócios, pequenos empreendimentos, que geralmente as pessoas começam em casa e às vezes não tem um espaço para isso. A modularização, um módulo esse, ele pode facilitar isso, visto que o transporte de uma maneira modular, ele pode
permitir essa variabilidade, a gente dividir os cômodos em módulos. Então, a gente, fazendo esse levantamento todo, a gente chegou numa conclusão, uma palavra para representar tudo isso: versatilidade. Eu acho que é a palavra que a gente aprendeu com a construção modular, porque ela traz a possibilidade de mudança, sem precisar demolir, sem gerar resíduo sólido, sem ter dor de cabeça. Você pode mudar o layout em prol da necessidade que vier. Num resumo, a hora que houver uma necessidade de um empreendimento, hoje é possível você fazer um ateliê, uma lojinha, uma mercearia, o que está atendendo ali a necessidade do cidadão. Porque hoje a gente vê que isso está acontecendo com o brasileiro, né? Ele quer empreender, quer ter o seu pequeno negócio, quer começar, quer gerar uma renda e não quer pagar aluguel. Então vai o quê? Vai aproveitar aquele espaço. Com a construção modular, a gente tem essa possibilidade maximizada, porque você pega e vai vir ali, vai encaixar como uma luva no que você precisa. E a gente precisa desses empreendedores, vai gerar emprego, vão gerar renda para o nosso Brasil. Então, outro fator que a gente pode anexar aí nessa parte é, hoje, influenciado pela pandemia. Você quer, eu já até citei antes, você quer fazer uma sala de estudos para o seu filho na sua casa. Pô, vamos comprar um módulo, vamos anexar aqui. Isso tá vindo, os pais estão sentindo na pele essa necessidade com a pandemia, entendeu? Então, ela vem e ela ajeita a necessidade ali da maneira certa. Tudo isso a gente vai estar vindo, vai estar projetando. Isso vai abrir os olhos da população. A hora que a população começar a ver, vou fazer isso, vou fazer isso. Então, vai atender as necessidades que hoje estão aparecendo. E de uma forma breve aqui, a gente pode concluir do nosso trabalho, de tudo que a gente estudou, que a construção modular ela pode se afirmar como uma alternativa de mercado competitiva à construção convencional, brigando pelas suas vantagens de produção em larga escala, permitindo um controle de qualidade, que às vezes é difícil a gente ter hoje em dia, controle de gastos, uma redução drástica de resíduos, visto que as peças são todas aproveitadas para esse módulo, elas já são pensadas de ser feitas de maneira encaixadas, levando a gente a dispensar o uso de recortes, de sobras, de peças, né? E além de tudo, como o Marcos disse, a gente tem uma redução enorme de tempo de entrega do produto acabado. O preocupante crescimento do déficit habitacional no Brasil, ele faz necessário uma adoção de uma nova tecnologia na engenharia civil, que venha para combater a situação de uma maneira inteligente, porém controlada. A possibilidade de transportar módulos para qualquer lugar do Brasil, ele permite a criação de centros de produção e distribuição dos módulos, de montagem, né, em função da disponibilidade de matéria-prima, e faz com que a gente consiga, com a customização, a gente consiga criar módulos totalmente adaptáveis para cada tipo de região brasileira. E enfrentando esse déficit habitacional no Brasil, a gente pode afirmar que a gente fomentará um avanço econômico, aumentando melhores condições de vida, população em situações habitacionais carentes, elas aumentando o poder aquisitivo, a situação da residência dela, ela consegue abrir a margem para trabalhar em coisas diferentes, abrir a cabeça dela para ter alguns outros tipos de pensamentos, que geralmente a gente sabe que essa situação dessas pessoas que se encontram nessa situação de déficit habitacional são pessoas em regiões muito carentes, pessoas com casas muito deficitadas, né? E a gente pode, partindo para uma classe um pouco menos baixa, a classe média, a gente pode estar investindo na redução de gastos excessivos com aluguéis e financiamentos, que a gente sabe que ocorre muito hoje em dia no Brasil. Nessa mesma direção, a construção modular, ao nosso ver, ela vai facilitar os avanços tecnológicos na construção civil. Com a instauração da indústria 4.0, internet das coisas, vai ser muito mais fácil com essa padronização. E vai abrir um leque de oportunidades nessa área, novos produtos a serem desenvolvidos, gerando novos empregos e novos negócios. Então, gente, fazendo uma consideração final, eu acho que resolve o déficit habitacional, só que também tem um porémzinho. Você, hoje, uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, quer ter uma coisa única, quer ter uma coisa ali que vai ser só dela,
ninguém vai ter igual. Essa é uma grande oportunidade também. Mas eu acho que com esse projeto a gente estudou bastante, a gente foi a fundo, a gente pesquisou, dedicou tempo, e uma conclusão que eu faço, uma frase: a construção modular está aí e chegou para ficar. Porque eu acho que está passando aquele preconceito, né? Com o drywall, aquele preconceito com o forro de gesso. Eu acho que isso daí tem que passar. A gente tem que abrir a mente. O brasileiro tem que começar a pensar diferente, porque tecnologia e inovação tá aí. Então, vamos ficar atento, porque a hora que vocês menos esperar, você vai entrando numa agência do Itaú aí, modular, ou você vai ter uma casa ali na esquina da sua casa que vai ser modular. Isso daí é uma certeza que a gente tem, porque a gente está vivendo essa realidade com o nosso projeto, e é uma certeza que a gente tem. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Essa é a nossa humilde, porém convicta contribuição pela essência da engenharia, do desenvolvimento da humanidade. A gente acredita que a engenharia civil ela é muito importante no papel de servir o ser humano. E a habitação, a nossa resistência sendo o bem mais importante na nossa vida, a engenharia civil faz parte desse papel, dessa missão de prover uma dignidade, uma resistência de qualidade para as famílias do nosso Brasil. Agradeço, é só uma breve mesmo, a gente poderia falar sobre muito mais outros itens aqui, talvez a gente possa discutir aí nas perguntas, né, que os apresentadores e as bancas farão, mas é isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Muito bem, pessoal, parabéns aí pela apresentação. Acho que vocês faltou um slide, quer ler aí? Isso daí é uma frase... Isto é para os loucos, os rebeldes, né? As coisas, os criadores de casa. Não é eu, para nós ver, que eu leio. Isto é para os loucos, os rebeldes, os criadores de casa, os que veem as coisas de forma diferente. Enquanto alguns os veem como loucos, nós vemos gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que de fato mudam. Steve Jobs. Maravilha, pessoal. Parabéns, Marcos e Hugo, pela belíssima apresentação, né? Não comecei minhas arguições não, só estou dando os parabéns. 24 minutos de apresentação, exatamente aí no tempo certinho, cronometrado. Vou começar as arguições pela Áurea e depois eu continuo, lembrando que hoje eu fico menos orientador e mais banca, tá? Então, eu sou um membro da banca hoje, não sou mais orientador. Então, eu me sinto à vontade para palpitar novamente. Áurea, obrigado pela participação, fique à vontade. Eu que agradeço. Bom, meninos, primeiramente, parabéns, né, pela apresentação, pelo trabalho. Eu quero agradecer também a oportunidade, o convite, né, por participar da banca de vocês. Nessas bancas que nós estamos fazendo online, já é uma reinvenção, né? Até o Marcos comentou da necessidade dessa pandemia, e a gente sente, né, Ricardo, na pele, toda essa questão da gente se reorganizar, se readaptar dentro de casa. Porque uma coisa é você passar o final de semana, vir para casa para dormir, e depois a gente tem que trabalhar no mesmo ambiente. Então, é fantástico a questão da evolução da tecnologia, da Revolução 4.0, que a gente está vivenciando, realmente, esse ano, acho que antecipou muitas coisas que até então nós estávamos tentando implementar para ajudar o que a gente tinha no dia a dia, e a gente tinha uma barreira, né? Então, todo esse caos, a gente teve que se reinventar. Bom, eu gostei muito do trabalho de vocês. Geralmente, eu comentei até com o Ricardo ontem, eu sempre mando o trabalho antes. Então, eu dou uma lida, né, verifico todo o trabalho e mando as observações para vocês. Então, assim, no trabalho de vocês, eu não cheguei a mandar, eu li ele na íntegra, eu fiz algumas observações aqui. Por quê? Porque realmente, ainda comentei com o Ricardo também, o trabalho de vocês está muito bem formatado, tá? Está muito bem estruturado, pelo menos da minha parte, eu gostei muito, além do assunto que foi pesquisado, tá? Única observação que eu faço para vocês, que foi anotando aqui, deem uma revisada só na questão de todas as bibliografias, se todas as bibliografias que vocês colocaram no corpo do texto, se está lá no final, tá? A questão das siglas, das abreviaturas, para verificar se estão todas, eu não consegui conferir todas,
tá? Além disso, tem uma coisa muito importante no trabalho de vocês, que eu acho que é interessante citar, vocês mencionarem, né, e linkarem todas as figuras, tabelas, imagens que vocês colocaram no corpo do texto. Então, vocês colocaram a explicação da figura, mas vocês não referenciaram a figura ao texto, tá? Então, por exemplo, assim, olha, de acordo com aquele fluxograma, que foi, de acordo com a figura tal, onde aparece o fluxograma, verificamos o posicionamento, as etapas, enfim. Vocês citaram, né? Mas a gente sempre tem que trabalhar naquela ideia assim, ó, que seja uma pessoa totalmente leiga, que pegue o trabalho de vocês para estar verificando, né? Apenas assim, olha, uma pessoa de uma outra área que vai pegar o trabalho e vai estar de curioso, né? E eu acho que essa tecnologia, ainda como o Hugo apresentou até num dia de projetos integrados, eu achei ele muito curioso. Até hoje eu fiz uma pesquisa, eu fui pesquisar se a rede de fast food do Madeira, se era modular ou se era container, né? Então, deles é container, não é? Mas não foge muito dessa estruturação modular, que a gente visita, por exemplo, hoje uma determinada loja e, de acordo com a necessidade, eles acabam fazendo essas ampliações modulares também. Não deixa de ser de uma forma um pouco diferenciada. Eu tenho uma curiosidade. Como vocês citaram, a questão da facilidade modular de fazer uma ampliação. Como que é tratado a parte elétrica, hidráulica e esgoto? Porque a gente sabe que na construção civil, eu falo que a cultura nossa, essa questão de sempre quebrar, gerar resíduo, enfim, a gente sabe, olha, vai fazer uma ampliação, é um quebra-quebra, abre o piso, quebra o concreto, coloca instalação de esgoto, enfim. Nesse caso de vocês, e até mesmo a questão da elétrica, né? Como que eles enxergam, como que a empresa, e vocês verificaram esse ponto de vista nessa construção modular? Professor, é um ótimo ponto e eu acho que é interessante porque trabalhando nessa área eu percebo que está surgindo todos os dias soluções novas, né? Tanto soluções em questão de sistemas elétricos, sistemas hidráulicos, né? E as empresas atualmente, elas estão usando e abusando daquele conceito de plug and play, de você conectar só as coisas de uma maneira fácil, tá? Obviamente, é uma tecnologia ainda meio nova, porque a construção civil, como a senhora citou, ela não tem esse hábito, né, de você desconectar uma coisa, eu ter que quebrar, cortar, fazer de novo, né? Então, é novo e um pouco expensivo o custo, por ser uma tecnologia nova, mas é uma tecnologia totalmente, parece que ela foi feita para a construção modular, parece que ela foi feita para a gente conseguir entregar esses módulos, planejar um sistema elétrico que tem, sistema hidráulico que tem um mínimo de conexões, mas que quando ele precisa fazer conexões, ele faça só com uma acoplagem. Sistemas elétricos a gente já tem bastante, mas sistemas hidráulicos, a Tigre lançou nesse ano, e acho que já tem no mercado, o professor Mouto deve com certeza ter mais conhecimento sobre isso, mas ela já tem sistemas de conexão nesse sentido, na parte hidráulica. PEX, que são as mangueiras, né? PEX, isso. Então, eu acho que, assim, a construção modular, pelo que a gente percebeu, ela tem dois caminhos, que até gostaria de ter citado na apresentação se a gente tivesse mais tempo, mas ela tem, assim, por ser uma tecnologia nova, se adapta muita coisa da construção convencional para a construção modular. Ao tempo que em alguns outros países que já estão mais avançados, a gente já tem materiais feitos para a construção modular. Aí são duas coisas. Um é o custo elevado, por ser uma tecnologia, um material novo, um material, na maioria das vezes, importado, mas a gente vê que os fornecedores no Brasil, eles estão voltando para essa direção. Inclusive, nesse ano, das 3 empresas que a gente entrou em contato, todas elas relataram que elas estão com dificuldade de fornecimento de materiais, desses materiais, devido à alta demanda, mesmo no meio da pandemia. E talvez isso seja um fator que a gente ainda não tem informações sobre, mas talvez a pandemia, com essa necessidade de construir muito rápido, de adaptar muito rápido, ela elevou a construção modular. Tem um exemplo muito interessante que ficou famoso esse ano, que foi a construção do hospital de Embu-Mirim pela Brasil ao Cubo.
Foi uma construção de um hospital enorme, em tempo recorde, em 47 dias, e o que ele mais traz de vantagem é esse ganho que a gente não consegue calcular, ainda mais no meio de uma pandemia, é esse ganho de tempo, quantas vidas foram salvas por essa agilidade da Brasil ao Cubo de entregar essa obra. Quantas vidas não foram poupadas, quantas causas a gente diminuiu, né? A gente lutou para reduzir esses impactos. Então, eu acho que é interessante porque ainda está se adaptando, ainda tem muita tecnologia que está sendo utilizada da maneira antiga e ela surge essa necessidade muito grande de surgir materiais novos que se adaptem à construção modular. Muito bom. E mais uma perguntinha só, tá, meninos? Ricardo, daqui a pouco eu já passo a bola aí para você. A questão dessa nova tecnologia, a gente sabe que toda tecnologia inovadora, a gente sabe que tem um custo mais elevado, mesmo que ele tenha um cronograma bem menor de execução, e eu vejo que essa questão dessa tecnologia, um dos grandes entraves, não seria nem tanto o custo inicial pela situação da aplicação da nova tecnologia, mas sim a questão da logística, né? Tem alguma, agora, curiosidade mesmo, tem alguma, vocês conseguiram ficar com essas empresas, algum estudo, além dessa polarização, né, dos centros de distribuição ou de montagem desses módulos, alguma outra, porque mesmo eles criando, né, pulverizando esses centros, eles também terão um entrave com a logística, que a gente sabe hoje que é um dos maiores custos, principalmente quem trabalha grandes distâncias, com essa questão de mobilização. Eles têm alguma coisa já nesse tipo? Além dessa pulverização dos centros de montagem? Sim, essa é uma dificuldade, porque, principalmente nessa etapa de transporte e de carregamento aí, ela é uma adaptação. Já existe transporte e carregamento de containers. Só que, por exemplo, não existe essa especialização necessária. Então, muitas vezes, os problemas que a gente encontrou com as empresas que a gente pesquisou, eles não são por causa da construção modular, são por causa da falta de preparo de quem está lidando com a construção modular. Então, às vezes, o negócio é modular, parece um container, o cara levanta do jeito que ele acha que está certo lá, ele levanta e coloca de qualquer jeito. Porque justamente isso, por mais que a empresa esteja localizada, focalizada dentro de uma fábrica, né, ela vai depender de uma rede de terceirizados para fazer esse transbordo, alguns pequenos reparos no local. Falando em reparo, uma coisa interessante é que a maioria das empresas, por exemplo, com esse negócio de transporte, ela foge do gesso, porque o gesso fissura muito fácil. Então, é um material que parece que não foi feito para construção modular, embora ele seja muito utilizado. Então, existe essa necessidade muito grande, por exemplo, de readaptação no local, por causa desses problemas durante o transporte. E aí você depende dessa mão de obra localizada. Muitas vezes você vai ter essa que tem, muitas vezes não vai estar muito especializada, muitas vezes não vai saber lidar de forma correta. Então, talvez com o tempo essa necessidade aumentando, a gente tem essa especialização maior da mão de obra da engenharia civil, que muitas vezes a gente sabe que ela é pouco especializada, né? Ela é aquela pessoa que faz tudo, e talvez a gente poderia, já que a construção modular, a gente consegue dividir tudo em etapas e segmentos, a gente começa a treinar pessoas para serem exemplares em cada função. Muito bom. Bom, da minha parte, Ricardo, obrigada, meninos. Parabéns pela apresentação. Passo aí a bola para o Ricardo agora. A gente que agradece a sua presença, professora. Obrigado. Obrigado pela colaboração, viu, Áurea? Eu não falei, mas a banca tem mais que um caráter avaliativo, tem um caráter contributivo, principalmente quando o trabalho está bom, né? E o trabalho de vocês é um trabalho muito bom, a apresentação de vocês foi muito boa. Então, se a gente pegar um beat desse que foi gravado e subir para o YouTube, coisa que até pode acontecer, tá, futuramente, é uma palestra que a gente teve sobre construção modular, né? Isso vem da experiência que vocês adquiriram pela prática aí dentro dos estágios, né? Pelo interesse desde o início em estar procurando durante o curso aqui na Unilins, vocês estarem procurando essas informações, né? Então, é um plano que eu tenho aqui, pode ser que realmente essa minha fala daqui a uns anos ou daqui a uns meses esteja no YouTube,
pegar uma coletânea de bons TCCs que tenham essa didática de explicação muito boa que vocês tiveram e subir, porque nós somos geradores de conteúdo, né? Nós, quando eu falo, não nós da Unilins, nós todos da sociedade ali, da Fundação Paulista. Então, isso pode servir para o mercado de alguma forma, né? Sim. Então, essas contribuições e o trabalho que vocês fizeram, eles são um trabalho de empreendedorismo, mas não é novidade, mas vocês estudaram um caminho muito bacana, né? Então, por exemplo, os bate-papos aí de reunião, acho que foi o grupo que eu mais me encontrei aí ao longo dos meses em reuniões de orientação de TCC, a gente esticava a conversa, ia longe a conversa, né, em relação a isso, porque é algo que eu acredito, né? Então, antigamente, o pessoal comprava um Opala, um carro de lata, porque era forte. Aí, quando veio os carros de plástico, isso aqui é para-choque de plástico, é uma porcaria. Até que a sociedade entendeu que é muito mais seguro um carro deformado que ele ser rígido, né? E na construção civil, eu não consigo entender por que a gente ainda não rompeu isso do arcaico, né? Então, você pegar na Roma Antiga, era construído como é hoje, praticamente, jogando reboco, alisando quase que com a mão. Não, desenvolveram a colher de pedreiro, a desempenadeira, né, a mangueira de nível, puta desenvolvimento tecnológico. Não estou falando das grandes obras, né? Hoje tem obra com caminhão autônomo, a Vale está usando caminhão autônomo nas obras de barragem dela, né? Não sei se vocês acompanharam isso aí. Mas estou falando das pequenas obras. As pequenas obras não tem tecnologia nenhuma, nem o nível laser a gente consegue pôr dentro da obra, né? Então, eu acho que é o único setor que não sei por que não evolui, né? Culpa nossa dos engenheiros, culpa nossa dos arquitetos, que não estão conseguindo fazer isso aí evoluir. Eu acho que muito porque a gente fica só em foco em grandes obras, e a gente tem que ter foco nas pequenas obras. Porque se uma casa, em vez de custar 100 mil, custar 80, em vez de um ano fazer uma casa, em um ano eu consigo fazer 3, 4 com a mesma equipe, isso significa que eu consigo atender a demanda de déficit habitacional do país muito mais rápido, né? Isso é interessante socialmente. E qual o motivo de você não querer construir com uma residência modular? Eu fiquei procurando, sinceramente, Eu quero construir uma casa nova porque eu quero uma casa térrea e a casa ficou apertada aqui para os trigêmeos, com mais um, e aí eu acho que até o exemplo de vocês seguiu aí essa linha, né? A família vai aumentando, tem que aumentar os módulos, eu fiquei limitado aqui, né? Então, a gente pensa em construir uma outra casa, mas construir em sistema modular. Aí eu caí numa barreira. Quem constrói? Quem? Não tem empresa, né? As empresas, tanto a empresa que vocês trabalharam aí, quanto a Brasil ao Cubo, por exemplo, que acho que é uma grande referência aí nacional, elas estão muito focadas no ramo industrial comercial. E no residencial, nada. E aí tem a barreira dos arquitetos, principalmente, né, para vencer. Você não pode tirar a liberdade criativa do arquiteto. Então, por exemplo, se eu entrar no site de uma empresa, tá? Como uma empresa aí que vocês trabalharam, eu entrei, inclusive, aqui no meio da apresentação. Eu sei quais são os módulos que eu tenho à disposição como projetista para ficar brincando de Lego? Eu não tenho. Então, eu acho que a parte de montar os modelos tridimensionais e fornecer para o público projetista de graça, para eles brincarem com esses módulos, mas eu vou fornecer o projeto completo. Não, você não vai fornecer. Você coloca a casca para ele brincar. E depois você vai receber, eu preciso de 3 módulos WTS, ou não sei o quê, mais um módulo daquele, mais um módulo daquele. Monta tudo na obra, só faz a fundação e monta na obra. Hidráulica e elétrica, com mangueiras aéreas, você resolve toda a parte de hidráulica e elétrica, né? Já vem acabado, né? Produzido numa pista industrial, né? Que você tem todo o controle de qualidade. Você sabe que aquele módulo, se for lá para Pirajuí, se for para Bauru, se for para Ribeirão Preto, os 3 clientes vão receber o mesmo módulo, pagar a mesma coisa, vai ter a mesma quantidade de parafuso. O as-built coincide com o manual, coincide com o projeto, né? Não tem maluquices. Todos os setores caminharam para esse caminho. Por que a construção civil ainda não? Porque falta coragem da gente partir para isso e fazer com os projetos. Então, hoje eu quero fazer, beleza, com quem que eu faço? Aí eu procuro, a pessoa só faz comercial. A pessoa não tem interesse em uma casa de 150, 200 metros quadrados, muito menos 100 metros quadrados. Quem pega 50 metros quadrados é o que vocês falaram aí. É o container que comprou todo amassado, faz aquele negócio meio meia boca, né?
continua com as gambiarras no container inteiro para poder fazer as ligações, bonitinho por fora, por dentro, uma loucura de fiação, de tubo, né? O conforto térmico péssimo. Então, eu acho que quando se fala em construção modular, as pessoas pensam container. Eu acho que tem que até desvincular isso, sabe? Tem que desvincular. Container tem um monte de barato aí, legal. Você, quando coloca um container, você tem que nacionalizar ele, pagar caro. Então, você pode até perder isso para a Receita Federal se você não tem a documentação que você nacionalizou esse container, né? Então, tem muita coisa amadora acontecendo na construção civil. E eu acho que os dois futuros, a impressão 3D, que eu acho que ainda tem muito caminho para seguir. Teve um trabalho fantástico aí de TCC, acho que a Simone que participou ano passado comigo, acho que não foi a Áurea, retrasado foi. Um trabalho muito bom sobre impressão 3D, que fez um levantamento de panorama no mundo inteiro do que estava acontecendo em impressão 3D. E eu acho que o mais palpável hoje é o modular, né? Eu, sinceramente, eu procuro um caminho de empreendedorismo para trabalhar nessa área, dentro da área de projeto, e aí a gente não consegue fazer sozinho, né? Um investimento muito alto, e tem empresas que manjam muito bem de construção, de pré-moldados, e tem empresas que não têm esse conhecimento de projeto e integração. Por que a gente não está juntando uma coisa com a outra, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Sinceramente, tirando que está Ricardo Pereira Mouto, no TCC, ao contrário, está Mouto Pereira, eu não tenho nada a acrescentar ao trabalho de vocês, porque está... Eu arrumei. Já arrumou, já? Tá feito. Então, parabéns. Mas as coisas não são tão simples assim. Agora eu vou me reunir com a Áurea numa outra sala do Meet. Vamos discutir se realmente vocês devem ser aprovados ou não, ok? Vamos preencher nossas atas lá. E daqui a pouquinho a gente vem com o veredito. Eu vou pedir para vocês darem um mudo aí no áudio de vocês, porque senão fica vazando para a gente aqui e a gente não consegue conversar, tá? Eu e a Áurea também vamos desligar a câmera e o microfone, mas a gente já volta, tá? Ok. Pode ser?